E uma das coisas que mais chamou a atenção de Deus, que a gente também vê nos dias de hoje, é exatamente o que está relatado no capítulo 3 e no versículo 3, que diz assim: ó, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Quer dizer, os príncipes, aqueles que foram levantados para dirigir o povo de Jerusalém, como que era o comportamento deles, né? Sacerdotes, profetas, levitas, príncipes, eles eram como leões rugidores no meio dela. E os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o amanhã. Quer dizer, eles estavam ali, né, vivendo às custas das pessoas, não só enganando ou tirando o proveito para as suas vidas em cima das viúvas, daquelas pessoas pobres que estavam ali com sinceridade sendo enganada, né? Sendo iludida, porque eles iludiam o povo, eles não tinham qualquer temor. E isso é muito familiar, ou se familiariza muito com os dias de hoje, né? Porque a gente vê que o evangelho virou negócio, o evangelho virou comércio para muitos, não para todos. Não vamos aqui generalizar, tem muita gente de Deus por aí que é honesta, sincera, mas também com o crescimento do evangelho, que por um lado é bom, o evangelho tem que crescer, por outro lado, no meio se mexe com aqueles que querem apenas usufruir das benéficas do povo. Então, a exemplo do que Deus está falando aqui no capítulo 3, né? São como lobos que devoram os ossos e não deixam para amanhã. Quer dizer, os lobos, no final de tarde, quando eles estão ali, a matilha ali reunida, eles estão com tanta fome que eles não só comem a carne, como os ossos que sobram, eles começam a mastigar aqueles ossos até não sobrar nada. Tamanha a voracidade deles, a agressividade deles em se alimentar daqueles ossos, né? E não deixam nada para o dia seguinte. Deus está fazendo essa comparação, porque é assim que muitos vivem. Além de tirar a lã das ovelhas, também arrancam até os ossos, né? Deixando então as ovelhas, né, jogadas, largadas, né? Quando não tem mais lã, então as ovelhas são largadas, são abandonadas. As ovelhas só têm utilidade para muitos enquanto ela tem a lã para oferecer, enquanto ela tem a força, o vigor para oferecer, né? A condição. E quando não tem mais, então ela é descartada, ela já não serve mais para o propósito, porque ela já não tem mais o que oferecer, o que nós temos visto. E ele diz no capítulo 4, os seus príncipes, os seus profetas são levianos, quer dizer, não tem temor a Deus, né? São homens aleivosos, e os sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, e ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. E a luz nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Então, Deus está mostrando aqui que todo dia ele faz o juízo, né? E quando ele fala aqui que o perverso não conhece a vergonha, não quer dizer que o perverso não vai ser julgado ou que ele vai escapar, né? Porque muitas das vezes essas pessoas que estão acima, né, e que enganam, mentem, arranca a lã das ovelhas, destrói as ovelhas, né, machucam as ovelhas, vivem enriquecendo, tirando proveito em cima das ovelhas, conquistam, né, patrimônios, enfim, tudo às custas das ovelhas. Às vezes eles fazem, e a sensação que a gente tem, né, todos nós temos essa sensação, e talvez
já nos fizemos essa pergunta: por que o fulano faz tanto mal e nunca acontece nada com ele? É o que o texto está dizendo aqui. Parece que não acontece nada, né? Porque ele está ali, aparentemente está bem, aparentemente está dando fruto, aparentemente ele é justo, né? Aparentemente, porque Deus sabe da conduta dele interna. Deus sabe que manipula, engana o povo, engana as pessoas, manipulam, puxa o tapete dos seus companheiros, destrói, difama, né? Então, aparentemente ele é justo, mas Deus conhece o coração, conhece o interior. E o que nós temos que compreender é que nem sempre as coisas que acontecem nesse mundo, as injustiças, né? As injustiças que acontecem nesse mundo, nem sempre o desfecho vai se dar nessa vida, tá? Existem coisas que não vão ser descobertas nessa vida. Mas isso não significa que não vai haver um juízo. Nem sempre os desfechos desse mundo se dão nesse mundo. Mas com certeza absoluta ele vai acontecer mais dia ou menos dias, e o próprio Deus vai tirar, vai arrancar a máscara e vai expor aqueles que usam o Evangelho, usam a palavra de Deus em benefícios próprios, né? Usam em benefício do seu próprio ego, do seu próprio coração. Há pessoas que o único Deus que eles conhecem é o seu próprio ego, é o seu próprio coração, é o seu próprio orgulho, a exemplo dos sacerdotes, que Deus diz que não só tiravam a lã, não só tiravam a carne, não só roíam os ossos, mas como não tinham qualquer tipo de misericórdia para com as ovelhas e com aqueles que estavam ali ao seu redor.